a ideia de todo mundo que tem enxaqueca, ou da população geral que também não tem, mas que já ouviu falar na doença, é que assim, quem tem enxaqueca tem dor de cabeça. Só que existe um tipo específico de enxaqueca que pode não cursar com dor de cabeça, que é a enxaqueca vestibular. Quando a gente está tratando um paciente com enxaqueca vestibular, se eu sou medical, eu estou fazendo muito pouco por ele. Sim, Eu preciso tratar a enxaqueca. E tratamento de enxaqueca não é só remédio. Por isso que a enxaqueca vestibular, ela também é chamada de enxaqueca basilar. É sinônimo. O nome basilar vem da artéria basilar, que é a artéria que irriga o nosso labirinto, o nosso ouvido e o nosso tronco cerebral. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline. Vamos bater aqui um papo hoje sobre tonturas e enxaqueca. Muito obrigada, Elza, pelo convite. Muito honrada em falar desse tema que eu adoro discutir, adoro conversar, adoro informar a população sobre isso, para a gente esclarecer vários mitos sobre esses dois sintomas que são tão frequentes, né, na população. Muito, né? Tanto a enxaqueca quanto as tonturas no geral. O que não é frequente na população geral é a labirintite. Pois é. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, a enxaqueca, embora a ideia de todo mundo que tem enxaqueca, ou da população geral que também não tem, mas que já ouviu falar na doença, é que, assim, quem tem enxaqueca tem dor de cabeça. Só que existe um tipo específico de enxaqueca que pode não cursar com dor de cabeça, que é a enxaqueca vestibular, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, dentro do universo das tonturas, é a enxaqueca vestibular, que é um tipo específico, que não é tão frequente quanto a enxaqueca comum, mas é uma doença muito mais prevalente do que a gente imagina, porque, na verdade, a percepção que a gente tinha de que não era tão prevalente é porque a gente não pensava nela. Então, muitos pacientes iam com tontura para o médico e era tratado como labirintite, como qualquer outro sintoma, e não pensava na existência, na possibilidade desse diagnóstico diferencial, que é a enxaqueca basilar, mas que hoje eu acho que nós, profissionais, tanto o neurologista quanto o otorrino, está muito mais alerta, o olhar mudou para a doença. A enxaqueca é uma doença que tem tido uma visibilidade maior, e a gente sabe hoje com os estudos que existem tipos diferentes, vou citar aí uns 150 tipos de cefaleias primárias, e enxaqueca é a mais prevalente, mas dentro do grupo das enxaquecas a gente tem tipos diferentes de enxaqueca. E a basilar é uma delas, também conhecida como enxaqueca vestibular, que é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, você como otorrino, que atende um paciente com tontura, o paciente com tontura primeiro vai para o otorrino. Exatamente. Quando o otorrino não acha nada lá, manda o problema para o neurologista resolver. Mas, assim, quando chega lá no seu consultório com a queixa de tontura, o que faz você pensar que aquilo ali é uma enxaqueca vestibular? Dentro do ambulatório especializado, assim, de tontura, a migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular é uma das causas mais frequentes. Então, um diagnóstico que a gente não fazia 20 anos atrás, a gente está fazendo muito agora, né? Então, é uma descrição relativamente recente, mas muito estudada, e a gente vê de uma forma muito prevalente na população. A enxaqueca vestibular, ela pode se manifestar de diversas formas no paciente. Então, no geral, a gente tem um perfil de pacientes que normalmente são mulheres, entre 40 e 50 anos, que tem uma história prévia de enxaqueca clássica. Em algum momento começa a ter tontura, né? E tontura que pode se manifestar de fato de algumas formas. Então, uma tontura de panzonzeira na cabeça, uma instabilidade, ou até mesmo vertigens rotatórias, que são esses episódios de ver o mundo rodar. E às vezes não vem acompanhado da dor de cabeça essas crises. Então, para quem está examinando o paciente, às vezes confunde, não vai achar não inicialmente é fácil, não é um diagnóstico fácil. Que é uma enxaqueca, né? Então, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa coletar a história prévia do paciente. Então, paciente com história de enxaqueca, que evolui com episódios de tontura, mesmo que essa tontura não venha acompanhada da dor de cabeça, a gente precisa pensar nesse diagnóstico. Isso é importante. E muitas vezes a tontura, para confundir ainda mais, vem acompanhado com sintoma auditivo. Vem com zumbido. Sensação que o ouvido tampou. Esse é um outro problema. Faz o paciente pensar, o médico pensar ainda mais em doenças do labirinto antes de pensar na enxaqueca. Então, a enxaqueca vestibular, ela pode ter vários sintomas, né, assim, que vão ali permear tanto a neurologia quanto a otorrinolaringologia. E às vezes a gente precisa, né, parar um pouquinho, pensar um pouco mais para a gente conseguir fechar esse diagnóstico direitinho. Os pacientes que têm enxaqueca vestibular, muitas vezes têm uma história da infância muito clássica. Então, às vezes é aquela criança
que vomitava no carro, Isso. começou a menstruar. A famosa cinetose. A famosa cinetose. Aí começa a menstruar. Começa as cefaleias clássicas e aos 40 começa a ter tontura. Então, esse perfil de paciente é o clássico para enxaqueca vestibular. Claro que a gente tem suas nuances, mas a gente observa que a enxaqueca tem se apresenta de várias formas, né, ao longo da vida. Quando a gente atende uma criança ou um adolescente que já está iniciando o quadro clássico da enxaqueca, que é quando vai para o neurologista, quando já está, a menina está começando na menarca, final da adolescência, começando a gangorra hormonal, e que é um dos gatilhos, né, de modificação do fenótipo da enxaqueca, a dor de cabeça começa a surgir naquele momento, é um momento que vai para o neuro. E quando a gente vai ver na história pregressa, a gente vai ver que é uma criança que tem esse passado que você comentou. Né, de não gostar de ir para parque, era uma criança que ficava mais quietinha, quando pulava muito, brincava muito, vomitava, ficava desequilibrada, palidez, né, aquela demais, sudorese. Aquela criança que cai muito. Isso, né? Então aí você vai ver que era uma criança que já tinha os precursores da enxaqueca, os famosos precursores da migrânia, que além da tontura, um dos sintomas é também torcicolo, né, na criança é um fator também, que é um fator que precede a manifestação clássica da enxaqueca. Agora, talvez fosse interessante a gente explicar, assim, de onde vem o nome vestibular. Onde é que está esse probleminha, assim ó, o que é o vestíbulo? Por que o vestibular? É um sistema, o nosso sistema nervoso, gente, ele é conectado com o meio periférico, né? Então, uma das estruturas que conecta o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, com o meio ambiente, até para dar a nossa noção de equilíbrio, da nossa posição do corpo no espaço, é o sistema vestibular, que está aqui dentro do nosso ouvidinho. E para ilustrar, a gente pode mostrar para vocês que ele conecta com o nosso cérebro e as vias neurológicas que levam esse estímulo do labirinto lá para o nosso cérebro, vai chegar no sistema nervoso, nessa região aqui, chamada tronco cerebral. Por isso que a enxaqueca vestibular, ela também é chamada de enxaqueca basilar. É sinônimo. O nome basilar vem da artéria basilar, que é a artéria que irriga o nosso labirinto, o nosso ouvido e o nosso tronco cerebral. Para que esse sistema todo funcione bem, é preciso que essa irrigação sanguínea esteja bem. Então, o que vai mudar a enxaqueca vestibular começa aqui. E a tal da labirintite começa periférico. Então, a gente pode dizer que as labirintopatias, os transtornos do labirinto, que a doutora Jaqueline pode explicar um pouquinho melhor depois, a famosa labirintite, que todo mundo conhece, já ouviu falar, é uma doença do sistema nervoso periférico. É de lá do ouvido, é o que está dentro do ouvido. E a enxaqueca é uma doença do sistema nervoso central. O problema está aqui dentro, o gatilho está aqui. Então, é deflagrado aqui. Só que quando ele é deflagrado aqui, ele vai comprometer a função periférica, porque as vias precisam estar conectadas e funcionando de forma perfeita para que eu fique equilibrada e eu não tenha tontura. Então, você pode ter uma tontura tanto por um problema periférico do labirinto, quanto um problema central, lá do cérebro, que é a enxaqueca vestibular. Então, quando a gente trata a enxaqueca vestibular, a gente trata de forma diferente de quando a gente trata a tontura de origem periférica. Então, o nome da doença vem daqui, do sistema vestibular, que é esse sistema de conexão aí, do ouvido com o cérebro e com o cerebelo, que é essa outra estrutura aqui, que é responsável, literalmente, por a gente conseguir ficar em pé, fechar o olho e não cair. Porque é essa percepção que o nosso sistema nervoso tem de como é que está a posição do meu braço, mesmo sem eu olhar para o meu braço. Tudo isso vem desse sistema, então tudo tem que estar funcionando de forma perfeita. Se desajustar em algum lugar, algum sintoma vai aparecer. E um dos sintomas é a tontura. Então você pode não ter a dor de cabeça. Os sintomas da enxaqueca vestibular, são sintomas dessa região aqui, de tontura, da sensação de enjoo, de náusea, pode até vomitar, tem o desequilíbrio, a criança fica como se estivesse bêbada mesmo. Se esse estímulo ele se espalha para as outras vias sensitivas do cérebro, você pode evoluir para o sintoma doloroso da enxaqueca. Mas isso tudo pode se encerrar aqui e você ter uma crise de enxaqueca sem dor
como pode acontecer nesse tipo específico de enxaqueca que a gente está falando. Então, nem tudo que dá tontura é labirintite. É labirintite. E dentre as causas, né, neurológicas que a gente vê, quando a gente tem o sintoma tontura, a enxaqueca está aí na frente, né? Então, a enxaqueca vestibular, de fato, a gente tem feito cada vez mais esse diagnóstico né, tratado esses pacientes e vendo que, de fato, o tratamento para a doença de forma mais assertiva, a gente consegue melhorar muito mais o paciente. Então, a gente tem as causas periféricas de tontura? Tem. São frequentes? São, bem mais frequentes, né? Mas quando a gente pensa em tontura em mulheres, principalmente perimenopausais, a gente não pode deixar de lembrar da enxaqueca, né? E vale a pena ressaltar, Jaque, que mesmo nas mulheres que não têm passado de enxaqueca, porque é bom lembrar que enxaqueca pode começar em qualquer momento da sua vida. Quando eu falo para o paciente assim, enxaqueca é uma doença genética, mas eu nunca tive. Se é genética, eu tinha que ter na infância. Não necessariamente. O gene está ali guardado, mas ele pode ser acordado a qualquer momento, porque é uma doença que se modifica no decorrer da nossa vida, que sofre muita influência do nosso estilo de vida. E ela pode se manifestar na infância, na adolescência, na fase de adulto jovem ou na menopausa. Tem mulher que começa a ter enxaqueca na menopausa. A mulher que tem enxaqueca durante a vida toda, ela fica esperando a menopausa chegar para ela se livrar da doença. Esse não é o mito, assim? Se preocupe não. Quando você entrar na menopausa, ela vai embora. Vai embora a dor. A dor pode nem ir embora. Nem pode, porque se você não cuida dela cedo, você deixa cronificar, você não vai ter o milagre que a menopausa pode trazer, que é melhorar a sua enxaqueca. Você pode continuar tendo enxaqueca, mesmo tendo entrado na menopausa. E evoluir para os episódios de tontura que são mais frequentes. Modificar a doença. E isso não quer dizer que na infância e na adolescência a gente não tenha tontura com a enxaqueca vestibular também. A gente tem. A gente só está falando que é mais frequente nessa fase. Na fase mais avançada. Inclusive, a gente... quando a gente pensa em vertigem na infância, a enxaqueca vestibular também é uma das causas mais frequentes. A gente muda um pouquinho o nome, sim, mas é o precursor enxaquecoso e a gente trata da mesma maneira, né? Então, dentre as causas de tontura, a gente lembra sempre que a enxaqueca é uma possibilidade e deixar de pensar nela e colocar culpa nas labirintites. Fale disso aí. É o que mais nos traz angústia, porque o paciente trata para uma causa um problema que ele não tem, não vê resposta, sofre por um tempo até, de fato, encontrar alguém que feche o diagnóstico dele. Então, quando a gente fala em labirintite, na grande maioria das vezes eu posso dizer assim, seu diagnóstico está errado. Não deve ser labirintite. Labirintite é uma causa... Os otorrinos falam isso? Falam para o paciente que ele tem labirintite? Falavam muito mais, né? Hoje, as residências... Porque isso é um termo tão difundido, todo mundo, eu tenho labirintite. Eu fui no otorrino, ele disse que eu tenho labirintite. Aí quando eu ouço os colegas dizerem, labirintite é a causa mais rara que existe de tontura, eu digo, e esse povo está tendo esse diagnóstico de labirintite de onde? Pois é, e ainda mais, a angústia maior minha que trabalho com isso, eu falo assim, não, mas meu exame disse que eu tinha labirintite, aí é que me acaba mais. Mas veja bem, entre as doenças do labirinto, labirintite é uma doença muito rara. Eu vou descrever como é uma doença, uma crise de labirintite de fato, para vocês que estão ouvindo a gente entender que provavelmente você não tem. Fale olhando para mim. Pois é. A labirintite é uma doença infecciosa, inflamatória, né? Então, o processo é agudo. O paciente, no geral, vem a ter uma labirintite depois de uma otite média, ou seja, uma dor de ouvido muito intensa, ou mesmo de uma meningite. Então, a gente tem uma via infecciosa inflamatória que leva essa inflamação para dentro do labirinto, que fica dentro desse ossinho aqui, dentro do ouvido. Esse labirinto inflamado, ele perde sua função. Então, começa a ter uma vertigem muito intensa, na qual o paciente não consegue deambular, o mundo fica girando por dias e, na grande maioria das vezes, tem uma perda auditiva severa profunda. E essa perda, ela não volta. Então, normalmente, esse processo inflamatório que acontece no labirinto é raríssimo. Eu, como especialista em otoneurologia, vi pouquíssimos casos na minha vida. Então, a gente tem que entender que labirintite, de fato, é raro. É a mesma coisa da neurite vestibular? É bem diferente. Na neurite vestibular... A gente teve muito no Covid aí, né? A neurite vestibular. Pós-viral. A neurite vestibular é justamente o processo inflamatório, mas do nervo. E acontece depois de um quadro de uma gripe, um resfriado simples. Mas dá tontura também? Dá uma tontura muito intensa. Mas não tem perda auditiva.
certo? Mesmo tendo uma inflamação no nervo, não tem. Porque normalmente só pega o nervo vestibular. O nervo vestibular, não pega o porque auditivo. pega normalmente o nervo vestibular Sim. superior Sim. e que normalmente não tem relação Entendi. ali com o nervo coclear, que é a parte responsável pela parte auditiva, né? Então, na neurite vestibular, a gente tem um sintoma mais ou menos semelhante, a vertigem muito intensa, e normalmente não tem nem meningite, nem otite durante a crise. Então, na labirintite, no geral, a gente tem uma infecção junto com a crise. Na neurite é pós. O paciente às vezes nem lembra que ficou gripado. A gente pergunta, você teve alguma gripe recente? Teve algum processo de febre, mal-estar? Não lembra. 15 dias atrás eu acho que eu tive um quadrozinho e aí a Sim. neurite se instala depois. E então eu posso dizer que o paciente dizer assim, eu tenho labirintite e isso não existe. Não. Das causas de tontura relacionadas ao labirinto, a mais frequente é uma chamada vertigem postural paroxística benigna. Tal da VPPB. Isso, o que a gente também chama de doença dos cristais do labirinto. E Essa, sim, é a muito mais frequente de todas as doenças do labirinto. E como é que ela se manifesta? É importante a gente falar os sintomas, né? Mais do que explicar a doença. A VPPB, no geral, acontece assim. O paciente acorda de manhã, quando vai levantar, o mundo roda. Ele deita de novo. Deita, passa ali um pouquinho, às vezes fica com enjoo, um suor frio, mas a tontura passa. Ele tenta levantar de novo, não consegue. A tontura vem forte de novo, ele deita e fica Quando ali. ele vira de lado para outro, dá a tontura também? Ou quando ele está dormindo, se vira de um lado para o outro. Tá. Depois desse quadro inicial um pouquinho mais intenso, ele consegue sentar, ficar bem, passa o dia. Só que toda vez que ele vai baixar a cabeça para calçar o sapato, sente tontura. Tá. Vai estender uma roupa no varal, a tontura vem. E essa doença é uma doença que o tratamento é muito simples. A gente não precisa fazer exame, a gente não precisa usar remédio. A gente trata... O diagnóstico é clínico. É clínico. A gente Você trata vê que no consultório. na maioria das vezes a gente sobrevive só com a clínica, né? Só com a clínica. E nesse caso, o exame físico é soberano. Então, assim, a avaliação clínica, a gente examinar o paciente, deitar, a gente avalia através de movimentos oculares, né, que a gente chama de nistagmo, que aparece na hora que a gente desencadeia essa tontura no paciente. Então, a gente observa, faz o diagnóstico e trata ali mesmo. Então, sem remédio, sem uso de nenhuma medicação. Isso é muito importante que a gente chame a atenção, né? Que o tratamento dessa condição não é farmacológica. Não é farmacológica. A gente não precisa de remédio. A gente pode usar remédio se o paciente tiver com um quadro muito intenso, mas assim, um dia. Não é para ficar usando uma semana. A gente usa um dia, aliviou ali para ele voltar para o consultório e a gente conseguir fazer o tratamento, que são com manobras de reposicionamento, que são movimentos que a gente faz com a cabeça e com o corpo do paciente. Que o próprio otorrino pode fazer no Que o consultório mesmo. próprio otorrino pode fazer. Então, o tratamento e o diagnóstico e tratamento da VPPB é clínico, sem exames, tratando simplesmente ali com algumas manobras. Obviamente, às vezes uma manobra não é suficiente, a gente precisa repetir ali com 3, 4 dias depois, mas no geral o paciente fica muito bem dessa doença. A VPPB nada mais é, né? Quando a gente fala de doença dos cristais, que cristais, né? Isso, que cristal é Que esse, cristal gente? é Vamos esse? lá numa montanha para cavar os cristais. Onde é que tá isso aí? O nosso labirinto é uma estrutura tortuosa, né? Então a gente tem uns canais. É um caracol, né? Um caracolzinho ali. E aí a gente tem ali umas regiões tortuosas. E dentro desse labirinto a gente tem um líquidozinho que fica se movimentando de acordo com o nosso movimento da cabeça. Em uma região bem específica do labirinto, a gente tem uns cristalzinhos, que na verdade são micropartículas, como se fossem micropartículas de ossos, que a gente chama de otocônias, que ficam presas ali numa espécie de gelatina. E esses cristalzinhos têm uma função. A gente tem a percepção de alguns movimentos que a gente faz por conta da existência desses cristais. Por exemplo, estou no elevador parada de olho fechado, eu sei se ele está subindo ou descendo, porque esses cristais, eles se deslocam ali dentro do labirinto e aí levam informação lá para o cérebro. Cérebro, está subindo, está descendo, a gente vai se organizando. Então, essas otocônias, que são os cristais, quando a gente está deitado, fazendo algum movimento brusco, esse cristalzinho pode se deslocar e cai em regiões tortuosas, onde não deveria existir esses cristais. Então, o estímulo naquela região ali acaba sendo inadequado. Então, quando eu movimento a cabeça, o cristalzinho se mexe no lugar errado. E aí vem a vertigem de rodar. A manobra de reposicionamento são exercícios para botar o cristal no lugar que de a volta. gente faz com que o cristal volte para a posição adequada. Né? Então, a VPPB, de longe, é a doença mais frequente do labirinto. Então, muita gente que fala, eu tenho labirintite, minha labirintite está atacada hoje. Provavelmente são os cristalzinhos. É claro que a gente tem outras doenças, né? Mas a VPPB, de longe, E é mais na frequente. VPPB tem zumbido? Não tem zumbido. O Então, sintoma esse é um sintoma que já auditivo já ajuda a afastar essa possibilidade. O que às vezes acontece é que o paciente já tem zumbido e desencadeia a VPPB. Mas que o zumbido, a causa é VPPB, não é, né? Então, O zumbido pode estar presente na enxaqueca. Pode estar presente na enxaqueca.
pode estar presente e a gente vê até relativamente frequente. Isso. Né? Então, na enxaqueca vestibular, os sintomas auditivos podem estar presentes e ainda digo mais. O zumbido da enxaqueca, ele costuma ser bilateral ou unilateral? Ou não tem um parâmetro? Não tem um padrão. E, inclusive, na enxaqueca vestibular, o paciente pode evoluir com perda auditiva. Então, como confunde, né? Porque tem um envolvimento vascular, né? Naquela região. E é do sistema nervoso central, né? Isso. De regiões muito próximas. Sim, então, a gente pode ter envolvimento auditivo ali, evoluindo com perda auditiva, que nem tem assim um padrão clássico, mas a gente imagina ali mais ou menos quando a gente vê a audiometria que pode ser da enxaqueca e que dificulta um pouco o diagnóstico nesses casos, né? Então, às vezes pode confundir um pouquinho até a gente fechar melhor esse diagnóstico, porque não é tão frequente, mas pode acontecer. E o zumbido pode estar presente tanto na crise quanto fora dele. E ser da enxaqueca, né? Então, os sintomas auditivos, né? Tanto o zumbido quanto a sensação de tampar, que é a plenitude, são sintomas muito desconfortáveis, que altera muito a qualidade de vida do indivíduo, né? Que a gente precisa ali ter a ideia que a gente precisa de um cuidado maior com esse paciente, né? A gente precisa cuidar mais dele, porque às vezes vem algum quadro de ansiedade, às vezes o paciente que tem tontura, tem um zumbido, que a sensação é que é um barulho na cabeça. O pior é que a ansiedade também pode causar tontura. Pode. E pode desencadear a crise da tontura, gente, tontura é um mundo. Porque pode ser sintoma de várias coisas. E assim, a tontura gera ansiedade, a ansiedade piora a tontura, e o paciente com enxaqueca é mais ansioso e por aí vai, né? Assim, é um dos sintomas do pânico, né? Quando a gente está diante de um paciente de tontura que a gente precisa investigar, não adianta eu perguntar só sobre zumbido, ouvido tampado e nariz, né? Eu preciso entender esse indivíduo como um todo. Mais uma vez a gente cai naquela mesma falácia de que a gente trata a cabeça do indivíduo, mas a gente trata um indivíduo que tem uma cabeça. Um indivíduo que tem a cabeça, exatamente. Isso, então a gente precisa ver esse indivíduo, porque são sintomas muito subjetivos e são sintomas que podem ser decorrente de uma doença sistêmica. Exatamente. Quando a gente está tratando um paciente com enxaqueca vestibular, se eu sou medical, estou fazendo muito pouco por ele. Sim. Eu preciso tratar a enxaqueca. E tratamento de enxaqueca não é só remédio. Não é só remédio. Não é só remédio. Exatamente. Eu preciso saber o que esse paciente come, quantas vezes na semana ele faz atividade física. Por falar em comer, a gente não está aqui bebendo café, não, viu, gente? A gente está bebendo água. Embora seja caneca de café, mas até porque hidratação é importante para enxaqueca, é importante para quem tem tontura, para tudo. Então a gente está aqui tomando aguinha. Mas vamos falar da cafeína? A cafeína, o nosso dilema. Bom, quando a gente fala assim, paciente com tontura pode beber café, sempre depende. Sempre depende. Tem alguns pacientes que eu vou liberar o uso da cafeína, mas eu libero 1 xícara por dia. Às vezes a própria abstinência da cafeína pode, né, piorar. Nunca parar. Quando o paciente pergunta também, e o café, doutora? Eu tenho que parar? Não, você não tem que parar nada. Se você toma em excesso, a gente sabe que a cafeína em excesso, a longo prazo, é um fator de cronificação para enxaqueca. Então, a gente, olha, vamos diminuir devagar até chegar no limite, mas não precisa parar. Exatamente. Até porque você pode comer tudo e beber tudo que você quiser, desde que você respeite um limite aceitável e não faça daquilo uma rotina. Até porque tudo em excesso é ruim. Né? Exatamente. Então, quando a gente está ali investigando esse paciente, até onde ele trabalha, as condições de trabalho, o que ele faz, a postura que ele trabalha, eu preciso entender para tentar ajudar da melhor forma. Com certeza. Então, o paciente com enxaqueca vestibular é um paciente que precisa de muitos profissionais ali associados, principalmente aqueles quadros mais crônicos, mais arrastados. Muitas vezes, a medicação para o paciente que tem enxaqueca vestibular, o remédio e as mudanças de estilo de vida, às vezes, não são suficientes. Às vezes, a gente precisa entrar com a reabilitação vestibular. Por quê? Porque o paciente com enxaqueca vestibular é aquele paciente que sente tontura com muita luz, com muito estímulo visual. Então, ele vai num ambiente... Qualquer estímulo a mais que chega no cérebro do portador de enxaqueca, ele pode disparar um monte de coisa. E uma das coisas é a tontura. Não tolera, por exemplo, um ambiente de festa que tem som, muito movimento e muita gente... Boate, aquelas pistas que rodam, luz demais rodando, aqueles globos coloridos. Eu tive recente uma paciente que... ela tinha, com enxaqueca vestibular, que no trabalho ela tinha um corredor que era brilhoso. Ela não tolerava passar pelo corredor. Então, o remédio ali não vai funcionar. Eu preciso dessensibilizar esse indivíduo, então eu preciso reabilitar. Sim. A gente reabilita, faz estímulos sensoriais ali nessas vias vestibulares para tentar dessensibilizar.
É uma tentativa e muitas vezes a gente tem um ganho excelente. Então, a gente precisa realmente pegar esse indivíduo e ter um cuidado, assim, para tratar ele inteiro, né? Sim, A gente sim. ter essa visão global. E não apegar de que, assim, também o paciente, ele quer sempre um remedinho mágico, uma pílula mágica. Sim. Ele acha que ele vai sair dali com uma receita de um remédio que ele vai tomar e vai desaparecer o sintoma, e ele tem que, também que entender, e a gente, né, tem esse papel de explicar. O importante é ele sair entendendo o que ele tem. Por que aquilo está funcionando anormal e como consertar. Então, como consertar aquilo ali do ponto de vista de colocar as coisas no lugar, do ajuste, da reabilitação, que a longo prazo vai sustentar muito mais. Exatamente. Porque ele tem uma disfunção no sistema nervoso central. E o medicamento ele pode só mascarar. Isso. E ele ficar mais susceptível a ter outra crise, outra crise, outra crise. Então, o paciente que ele reabilita, que ele entende o meio ambiente, que ele entende o que está em torno dele, que pode estar interferindo, e começa a se adaptar, readaptar, ou até mudar o ambiente. Né? Como você está falando, posição de trabalho, né? Privação de sono, posição de dormir. Exatamente. Tudo isso pode estar interferindo nesse cérebro, tempo de né? sono. O tempo de sono, que é importante. Então, não precisa tirar o café. Agora, quando o paciente tem indicação de fazer um exame complementar, eu não sei qual é o critério que o otorrino utiliza para pedir os exames aí do labirinto, é orientado não usar, né, a cafeína na véspera. Exatamente. Mas não são todos os exames. Na verdade, um exame específico que chamado vectoeletroniestagmografia, que é o que o paciente tem mais medo. Tem uma parte do exame... Que roda, que olha um xadrezinho lá, exatamente, que pode dar tontura na hora. Pode dar tontura e vai dar, na grande maioria das vezes, no paciente com enxaqueca dá mais. Sim, porque estimulando. Ele é hipersensível, né? Então, a prova calórica, se eu não tiver extrema necessidade e eu achar ali, inicialmente, que esse paciente tem uma enxaqueca vestibular, eu não peço. E esse exame é feito para quê? A gente avalia algumas coisas. A gente tem duas partes do exame, né? Então, a gente tem a parte oculomotora, que a gente avalia os reflexos dos movimentos dos olhos. Nessa parte, a gente está avaliando mais as vias vestibulares centrais do que periféricas. E a gente tem a prova calórica. O que é a prova calórica? Que é o que o pessoal tem mais medo. O aguinha ali. Bota ali a aguinha, o arzinho, né? No ouvido, que é um estímulo que a gente vai fazer com que esse líquido se movimente dentro do labirinto. E a gente vai fazer um estímulo. Se o paciente sentir tontura, é porque o olhinho está mexendo. Isso está dizendo que o labirinto está funcionando. Se o olho não mexe, o paciente não sente tontura, provavelmente ele é arreflexo. Então, ele não tem função labiríntica, aí é que está o problema. Então, a grande maioria das vezes, o paciente sente tontura, porque tem função do labirinto. Então, sentir tontura é o normal. É o normal do exame. O que a gente vai fazer é comparar as respostas, né? Pra gente avaliar. Então, na maioria das vezes tem. Só que hoje a gente tem uma quantidade de exames muito maior e que a gente consegue mais confortáveis. Avaliar, né, o labirinto até de uma forma mais ampla do que a prova calórica. Não que a gente não faça mais, mas algumas vezes o paciente com enxaqueca a gente até evita pedir esse exame, certo? Porque às vezes é o paciente que vai sentir demais, às vezes não vai conseguir completar. Eu vou fazer com que esse paciente fique tonto, nauseado, ali naquele exame, sem ter uma grande contribuição. Então, às vezes, se o paciente for muito sensível, às vezes eu evito inicialmente esse exame, peço outros para a gente avaliar a função do labirinto, né? Lembrando que o diagnóstico da migrânia vestibular é clínico. Isso, mas aí é onde eu quero chegar, assim. Até para... Eu não vou pedir o exame para o paciente com suspeita de... Mas, assim, você pede quando você pensa em quê? Se eu tiver suspeita de outra doença. Por exemplo, se eu suspeitar, por exemplo, o paciente que tem sintoma auditivo, como não é uma queixa tão frequente na enxaqueca, aí eu vou pedir para afastar. Eu peço audiometria, exames audiológicos, exames da função labiríntica, né? Como algumas vezes é um paciente que tem uma história... E aquele laudozinho que vem, síndrome vestibular deficitária periférica? Que está dizendo que o labirinto daquele lado funciona menos do que o outro. Mas isso não dá diagnóstico de nada? De nada. Não está dizendo causa de nada? De nada. Porque o paciente diz, eu fui no otorrino, fiz esse exame e mostrou que eu tenho labirintite. Não. Ali só está dizendo que um lado funciona melhor do que o outro. Eu gosto muito de comparar com a visão. É como se eu usasse o grau 2 de um lado e um do outro. Tem uma assimetria de função entre os lados. Isso necessariamente justificaria a queixa da tontura, caso esse paciente tenha a tontura? Pode estar associado? Pode estar associado, mas isso pode ser achado, inclusive, como sequela da enxaqueca. Então, o paciente com enxaqueca, ele tem umas nuances assim nos exames, que às vezes o exame pode atrapalhar. Mas, às vezes, a gente solicita para investigar outras coisas, né? Por exemplo,
nesses casos em que a gente tem um labirinto que funciona mais, né, não gosto de falar mais, mas funciona menos Mesmo que que o o outro, a gente precisa, às vezes, avaliar com o exame de imagem o nervo vestibular, para a gente afastar outras causas. Tá. Chivanoma, Sim, doenças o do ângulo neurinoma do ponto, acústico, né? que é Que é um esse nome tumor aí que ela falou. benigno, Sim. né, do nervo ali vestibular, que normalmente é pequenininho, que normalmente não precisa de nenhum tratamento a mais, normalmente é acompanhamento, porque são tumores que normalmente crescem muito lentamente e são completamente benignos, mas ele pode causar tontura. Então, se a gente tem alguma diferença entre os lados, no geral, a gente faz o exame de imagem ali de ouvido para afastar e ficar muito tranquilo em relação ao diagnóstico, né? Tá. Então, algumas vezes a gente de fato precisa de exames para avaliar a função do labirinto, mas a prova calórica em pacientes com enxaqueca eu tento evitar. Eu tento evitar. É sofrido. Por isso que os pacientes reclamam tanto. Não é fácil. Você está estimulando e eu estimulo lá em cima. Às vezes o paciente quando fala, meu Deus, eu não vou no otorrino não, que vai fazer aquele exame horrível. O exame da cadeira. O exame da cadeira. Exatamente. E às vezes eu falo assim, eu já fui no otorrino. Eu falei assim, fez aquele exame que bota um negocinho gelado no ouvido? Aí, não. Então, às vezes é porque o otorrino até optou por não fazer, né? Por conta desse, para evitar esse desconforto. Hoje a gente então, não é uma manobra necessária. Não. E um dos exames que está sendo mais difundido é um chamado teste do impulso cefálico, ou VRIT. É um exame que a gente coloca um óculos com a câmera, que vai filmar o movimento do olho do paciente. E eu faço pequenos movimentos com a cabeça para avaliar se o labirinto está funcionando. Tá. Então, o paciente fica sentado, sem nenhum estímulo de giro, e com pequenos movimentos da cabeça, em algumas posições, eu consigo ter avaliação da função dos labirintos, sem causar nenhuma tontura, sem ser desconfortável e sem demandar um tempo grande. Ali em 7, 10 minutos a gente conclui o exame. Então, existem outras técnicas, né, agora mais modernas, que a gente avalia super bem, sem causar tanto transtorno, às vezes até alguns traumas relacionados a esse exame, né? Temido exame. Deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui e fazer uma pergunta capciosa para você. Se uma paciente com enxaqueca basilar for no otorrino, ele dá o diagnóstico de VPPB erroneamente e fizer a manobra deficitária, ele pode desencadear uma VPPB? Muito difícil. Muito difícil. Fazer. Porque. Deslocar o cristal pela manobra que foi feita desnecessariamente? Imagine que o movimento que eu faço ali na manobra é um movimento que é para o paciente fazer em casa. É deitar com a cabeça um pouco mais baixa. Imagina que a gente está ali no sofá, tirou um cochilo, a gente acordou meio tortinho. É mais ou menos a posição que eu coloco a cabeça ali para fazer a manobra de reposicionamento. Então, eu não vou piorar. Porque a causa do VPPB é um deslocamento desse cristal, às vezes por alguma manobra da cabeça. Mas normalmente, ou não necessariamente? Mas assim, normalmente o paciente está mais parado, por exemplo. Estou deitada ali dormindo em uma posição da cabeça. Eu fiquei bem paradinha ali algumas horas naquela posição. Aí o cristal pode se deslocar. Não é no momento da manobra, necessariamente. Não, e a manobra para reposicionar o cristal, ele não precisa ser brusca. Existem algumas manobras que são, de fato, bruscas, mas a grande maioria pode ser de forma mais lenta. A gente não precisa fazer movimento muito brusco, não. Mas as manobras, elas não deslocam o cristal. Interessante. Agora, na enxaqueca vestibular, quando o paciente, em quanto tempo você espera uma melhora? Quando você opta por tratar? Porque assim, você trabalha com isso, você não necessariamente precisa mandar o paciente para o neurologista tratar a enxaqueca vestibular. Você vai tratar esse paciente e é assim que tem que ser. Como é assim? O que você vê no dia a dia de resposta? Eu imagino que os pacientes com enxaqueca vestibular estão muito mais com vocês do que com a gente. Isso, eu também imagino. Assim. Eu espero que esteja com quem esteja tratando corretamente. Aí, no geral, eu até gosto que o neurologista avalie. Eu acho que é uma enxaqueca, ou é uma doença neurológica, né? Então, sim. Eu trato. Mas uma avaliação, ele pode ficar mantendo acompanhamento comigo, mas uma avaliação neurológica, se nunca foi, eu prefiro que vá. Então, o paciente com enxaqueca depende do padrão. Se ele consegue mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, o sono, controle de estresse, que nem sempre, né, na nossa vida a gente consegue melhorar essas questões, e usar a medicação de forma adequada, a gente espera alguma melhora ali em 30 dias. Você tem um de preferência? O quê? Uma droga? Sim. Depende do perfil também. Se o paciente tiver muita ansiedade, eu vou muito para os antidepressivos. Sim. Se o paciente já tiver, por exemplo, tiver sobrepeso, às vezes eu gosto de alguns anticonvulsivantes que podem ajudar nessa parte. Beta-bloqueador você usa? Eu uso
menos. Em Mas é criança- uma boa opção. em criança é legal. E em criança é bem legal. Assim, pacientes... A gente não tá né? aqui para falar de tratamento, mas, Mas- né, mas, é sempre bom. Mas, Trocar figurinhas. Exatamente. As crianças, no geral, nem precisam de um tratamento muito longo, É, né? Então, E a hidratação é importante, né? hidratação e, ultimamente, a alimentação. É. Né? Então, às vezes, antes de medicar uma criança, eu faço toda a correção Eu alimentar. também. Independente de Eu ser uma não- enxaqueca vestibular, a enxaqueca na criança, eu nunca opto por tratamento farmacológico. Então, ele vai para nutricionista. Se tiver muita dificuldade alimentar, precisa de acompanhamento nutricional, porque não vai adiantar eu medicar um paciente, uma criança, né, para uma medicação que a gente vai mexer no sistema nervoso central de uma forma ou de outra. E ele continua comendo doce, chocolate, Sim, 3 sim. vezes por dia, né, fica longos períodos sem se alimentar, come Aproveitar e pouco. chamar a atenção aqui das mamães que têm filhas, principalmente meninas. Se você é portador de enxaqueca, a probabilidade da sua filha ter enxaqueca é alta. E ative o sininho aí, porque a gente vai gravar um podcast com a neuropediatra para falar de enxaqueca na criança. Isso é um tema importante, porque muitas crianças têm diagnóstico tardio, diagnóstico errado. A gente está falando, inclusive, aqui de enxaqueca sem dor, que é uma das manifestações bem comuns na criança. Então, fica aí de olho, que em breve a gente vai ter um episódio sobre enxaqueca na criança. Eu vou conversar aqui com a neuropediatra sobre isso. Então, preste atenção nas crianças com tontura, né, com essa dificuldade de viagem no fundo do carro, de ler no banco de trás e ficar tonto e Que vomitar. evita brinquedos, né, de rodar. Isso é muito importante, porque às vezes acha que é Quando medo. você vê uma criança evitar, é porque ela não vai se sentir bem. Outra coisa do abdominal recorrente, sem causa aparente. Isso aí é a enxaqueca abdominal. É uma enxaqueca sem dor de cabeça, uma enxaqueca com dor na barriga. Isso existe. Que importante. também é bem frequente, às vezes, nos pacientes que vão evoluir e precisa de tratamento, né? Então, na criança, eu sempre faço isso também, viu, Jaque? Assim, nunca entro com medicação. Esses dias eu atendi uma criança, filho de uma paciente minha. Eu só atendo criança se for com enxaqueca, que eu não faço neuropediatria. Sim. Mas, assim, minhas pacientes que têm crianças, que têm filhas, quando eu falo, enxaqueca é uma doença genética, ela... Gente, será que minha filha tem? Porque já está começando a ter umas queixas de dor de cabeça. Acho que é manha, fica querendo buscar da escola por causa da dor de cabeça, aí acaba levando para eu avaliar. E esses dias, um tempo atrás, eu atendi uma criança que acordava, ia para a escola no meio da manhã, a diretora ligava para a mãe ir buscar essa criança com dor de cabeça, vomitando, com enxaqueca. A gente só fez alinhar a pulada da primeira refeição do dia que essa criança fazia. Ela se alimentava de noite lá para 6, 7 horas da noite, ia dormir, acordava de manhã e não tinha quem fizesse essa criança comer para ir para a escola. E uma das coisas que a gente mais pede para o paciente que tem enxaqueca, não pule refeição. O jejum prolongado é um fator de gatilho. E levava a garrafinha de água para a escola, voltava cheia. Só fazia o lanche lá do meio da manhã. Falei com a mãe, olha, primeira coisa que a gente vai mudar. Encontre alguma coisa que ela consiga comer de manhã, porque ela coloque uma refeiçãozinha leve antes de dormir, uma fruta, qualquer coisa, porque esse jejum prolongado da noite faz hipoglicemia. E aí, libera insulina, já sabe, né? Quando vai comer no meio da manhã, ela come e faz pico de insulina, enxaqueca. Aí, não deixar em jejum à noite por muito tempo e de manhã cedo, colocar alguma coisa que ela consiga se alimentar de manhã, desde que não seja os Nescauzinho da vida, né? O suquinho de caixinha de pacote, que só Deus. E hidratação. Converse com ela para se policiar, para ela tomar a água da garrafinha dela durante tal período da manhã. A criança voltou 3 meses depois, 70% de melhora da frequência de dor. Um erro, sem precisar de tratamento farmacológico. Um erro alimentar na infância também que eu observo é que às vezes a indústria de alimentos tem sido até muito capciosa, né? Então bota muito assim, que é sequilho fit, salgadinho fit. E a gente vai ler, tem um tal lá do glutamato monossódico, que é um potente gatilho para enxaqueca. Demais. E que a paciente consome todo dia, a mãe dá, na inocência, pensando que está fazendo algo bom ali, né? Não, mas é saudável. E o adoçante, é o aspartame. Isso, exatamente. Que também é um gatilho. Eu não tomo coca não, mas eu tomo coca zero, que não tem açúcar. Mas tem adoçante, que também é gatilho para enxaqueca. Exatamente. Né?
Então, às vezes o abuso da cafeína ali na coca recorrente, né? Então a gente precisa, de fato, ter muito cuidado na dieta, não só na infância, principalmente na fase adulta. A gente vê realmente muito erro alimentar. E uma questão muito importante nas mulheres com enxaqueca vestibular é toda a parte metabólica, né? Então, a gente faz a tudo, investigação sempre. metabólica As desses doenças pacientes. inflamatórias crônicas têm que ser avaliadas. A Sim. gente sabe que as síndromes metabólicas são doenças inflamatórias, o sobrepeso, né, a obesidade é uma doença inflamatória, as doenças intestinais, né, a síndrome do intestino irritável, as doenças inflamatórias pélvicas, as endometrioses da vida, tudo isso está associado a piora, a agravamento de enxaqueca. Isso. Então, precisa que essas comorbidades todas sejam ajustadas e tratadas. Diabetes. Então, Exatamente. diabetes é uma doença inflamatória. Então, quando a gente pensa em inflamação, a alimentação inflama. Hoje todo mundo está de olho no eixo intestino-cérebro. Tá. Todo mundo Ainda quer alinhar bem. isso, né? Ainda bem. Né? Tudo entra pelo intestino. Isso. Né? Então, eu acho que a gente falou bastante já, né? Acho que já foi suficiente aqui o que a gente conversou. Acho que trouxe muita informação. Então, como para não fugir do padrão do EnxaCast, vamos encerrar com uma palavrinha final. O que eu posso dizer para abrir sua palavra é que nem tudo que dá tontura é labirintite, e o resto é com você. Continue a fala. Eu sempre falo assim, não aceite o diagnóstico de labirintite, né? Então, se você tem, alguém te diz que você tem labirintite, investigue um pouco mais. A gente tem várias causas várias doenças que podem causar tontura. Então, tem a VPPB, tem a migrânia vestibular, tem uma doença que hoje em dia até está sendo bem divulgada, porque tem alguns famosos agora que falaram que é a doença de Meniere, que faz vertigem rotatória com sensação de ouvido tampado e zumbido também associado. Então, não aceite esse diagnóstico, investigue, procure um especialista, procure um otorrino que te olhe com um cuidado maior para investigar as causas da sua tontura. Agradeço demais o convite. Seu Instagram? Meu Instagram, doutora.Jaqueline Carneiro. Eu falo muito sobre esses temas, sobre as diferenças entre vertigem e tontura e sobre todas essas doenças vestibulares. Pronto. Obrigada. Então, siga lá a doutora Jaqueline. Obrigada mais uma vez por estar aqui prestigiando o EnxaCast, assistindo e aprendendo. Aproveite, compartilhe esse conteúdo com mais mulheres, mais homens, mais pessoas que precisam saber disso, saber que isso existe, saber que nem toda tontura é labirintite, isso é importante. Assim você vai buscar o profissional de forma mais assertiva, fazer um tratamento mais assertivo e com mais eficácia. Não se esqueça de clicar no link do Método Transformador, que é o curso para mudança de estilos de vida, para mulheres portadoras de enxaqueca, aprender como controlar sua doença, como viver melhor, como transformar uma vida de dor em uma vida de mais alívio, mais prazer, mais alegria. E com isso a gente encerra aqui mais um episódio do EnxaCast e a gente espera você no próximo episódio com mais conteúdo, com mais aprendizado e mais compartilhamento. Vamos crescer a rede do bem, que é a rede do combate à enxaqueca. Até o próximo episódio.